Nos Estados Unidos, Joe Biden e Donald Trump aparecem tecnicamente empatados nas pesquisas para a eleição presidencial. Os dois candidatos estão em momentos diferentes da campanha. O atual presidente busca apoio da classe operária, enquanto o magnata tenta evitar que as revelações de uma atriz pornô não manchem a reputação dele. Um terceiro elemento que vai aparecer no comício de ambos será a política externa. E no programa de hoje, nós vamos entender por quê. Os líderes de China e Rússia prometem uma aliança que vai levar à paz mundial. Também vamos explorar o que está por trás desta curiosa promessa. E com relação à tragédia no Rio Grande do Sul, um número alarmante de pessoas obrigadas a deixar as suas casas ao redor do mundo por causa de catástrofes climáticas. O Jovem Pan Internacional de hoje ainda tem muito mais. Vem comigo! As pesquisas de intenção de voto apontam um empate técnico entre Trump e Biden. Porém, o ex-presidente tem vantagem nos chamados estados pêndulos, aqueles que ora elegem um democrata, ora elegem um republicano. Em uma disputa apertada como a deste ano, na eleição americana, os detalhes podem fazer toda a diferença. Raramente política externa é um tema preponderante nas campanhas. No entanto, as guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza mudaram a atenção do eleitor nos Estados Unidos. Isto sem falar da crescente influência da China no resto do mundo. Com menos de 5 meses para o dia da votação, vamos ver como os dois principais pré-candidatos estão se comportando para conquistar os indecisos, a começar por Joe Biden. O atual presidente já não é mais o mesmo. Aos 81 anos, o Biden, de gestos moderados, moldados pelas 5 décadas de vida pública, deu lugar a um pré-candidato de discurso ácido. Ao anunciar que participará dos 2 debates que antecedem a eleição, o democrata provocou o adversário republicano. E quem diria, com um vídeo publicado nas mídias sociais. Donald Trump perdeu 2 debates para mim em 2020 e desde então não apareceu mais para debater. Agora ele está agindo como se quisesse debater comigo novamente. Então vamos escolher as datas, Donald. Ouvi dizer que você tem as quartas-feiras livres. O tom de deboche vai além de chamar Trump apenas de Donald, dispensando a formalidade que a disputa sugere. Ao dizer que o oponente tem as quartas-feiras livres, é ironizar o fato de que o julgamento do magnata, na Justiça de Nova York, tem pausas programadas no meio da semana. O Joe Biden da campanha busca diferentes tipos de indecisos. Para alcançar os jovens, postagens cheias de sarcasmo. E para tocar o coração da classe trabalhadora, discursos em sindicatos, inclusive apoiando greves. Aliás, falar com os assalariados é a tática de qualquer político. Independente do tamanho da economia, toda democracia plena é sustentada pelos eleitores, que, na maioria, pertencem às classes sociais mais baixas. No entanto, os comícios nos Estados Unidos, este ano, terão um componente raro: política externa. Partindo do princípio de que os partidos querem votos daqueles que estão pensando no bolso, a posição de Washington com relação a conflitos externos não muda a vida de quem faz malabarismo para equilibrar o orçamento familiar. Só que os americanos acompanham 2 guerras que mexem com os alicerces da América: o combate ao terrorismo e o avanço de um regime ditatorial. E, claro, o envolvimento da Casa Branca na luta de Israel contra o Hamas. E a defesa da Ucrânia à invasão russa tem muito a ver com a relação de Washington com um antigo aliado e a postura frente a um rival histórico. Biden aposta que a opinião pública vai reagir ao apoio dele a valores que aparecem na Constituição americana. Tanto que o secretário de Estado, Antony Blinken, tem viajado constantemente a Israel e à Ucrânia. Esta semana, em Kiev, depois de se reunir com o presidente Volodymyr Zelensky e reiterar que os Estados Unidos estão enviando mais ajuda, o chanceler foi tocar guitarra em um bar da capital ucraniana. A música do show
não foi escolhida por acaso. Rockin' in the Free World. A composição de Neil Young combinou com o contexto da época, a queda do Muro de Berlim. Resumidamente, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos foi a maior cidade de um país invadido pela Rússia cantar um refrão sobre o mundo livre. Nas 5 visitas ao Oriente Médio, desde o ataque terrorista contra os israelenses em outubro, a conduta de Biden oscilou entre consentir e condenar. Os Estados Unidos reforçaram o armamento de Israel e mandou para a costa 2 porta-aviões. Depois que as críticas começaram a pesar contra o premier Benjamin Netanyahu, por conta da enorme quantidade de vítimas civis no lado palestino, Biden passou a não concordar com a mais recente incursão em Rafah. Por outro lado, o presidente jamais endossou as acusações de genocídio supostamente executadas por Netanyahu. Afinal, o apoio da comunidade judaica é fundamental para quem quer se reeleger. Ao meu lado, o professor Carlos Pódio, a quem eu saúdo e desejo aqui uma ótima participação no nosso programa. O Carlos Pódio é um habitué da nossa programação. Ele sempre conversa com a gente por videoconferência, porque ele leciona no Berea College, que fica no Kentucky. A biografia do professor Carlos passa pelo fato de ele ensinar política americana para os americanos. Como ele está em passagem pelo Brasil, fiz questão que ele viesse aqui, então, presencialmente no nosso estúdio, para a gente falar sobre política americana, que ele conhece tão bem. E agora que eu falei da biografia do professor Carlos, eu vou falar da bibliografia do professor Carlos, que está lançando O Império Ausente, que é o mais recente livro dele, uma versão em português de algo que ele já escreveu nos Estados Unidos, e também, tão recentemente quanto, tem um outro livro, My News Explica a Política Americana. Acertei os nomes? A política dos Estados Unidos. A política dos Estados Unidos. Pronto, agora sim. Carlos, vamos começar a falar sobre Joe Biden olhando para os números de como os americanos eles entendem o governo de Joe Biden. O que, para mim, deve ser, estou puxando na memória aqui, uma desaprovação historicamente alta. São praticamente 17 pontos percentuais de americanos que mais desgostam do que gostam da política do Joe Biden. O que explica esse número? E qual é a chance de alguém ser reeleito diante desse cenário? São números, como você disse, historicamente muito ruins, né? E se a gente vê, eles permanecem ruins há mais de um ano, né? Aqui é maio do ano passado e você vê que é praticamente uma linha reta se mantendo estável acima dos 52%, 53% de desaprovação, que é uma desaprovação ainda maior daquela que o Donald Trump tinha a essa mesma altura do mandato dele. Isso é muito complicado para um presidente se reeleger com esses índices de desaprovação, né? E o que é pior, parece que de fato é algo que está se sustentando muito fortemente e não tem muita expectativa do Biden conseguir algo no curto prazo que mude dramaticamente esses números de aprovação. Quando a gente ouve os republicanos, na pessoa do Donald Trump, ele fala muito da idade, da falta de estamina do Joe Biden, os esquecimentos que ele faz ali diante de um discurso. Os números da economia não estão péssimos, principalmente se a gente põe em nível de comparação com o Brasil, mas está longe de estar em golden years, né, nos anos dourados da economia americana. O que ajuda a explicar essa desaprovação? Tem a questão da idade, tem a questão da economia. Tem mais um terceiro ou quarto elemento, Carlos? Isso é uma questão interessante que eu até outro dia participei de um debate para compreender isso, porque se você olha os números frios, há bons números para o Biden, né? A inflação está sob controle, a bolsa acabou de bater um recorde, Perfeito. Você tem desemprego baixo. Então, para quem olha simplesmente isso fria e calculamente, né, o frio e calculista, parece que está muito bom. Mas para o americano médio, do dia a dia, existe uma coisa que é muito importante, que é o impacto da inflação que houve nos Estados Unidos nos últimos 3 anos. É bem verdade que agora está sob controle, mas para o sujeito que compra uma dúzia de ovos e hoje a dúzia de ovos é mais cara do que era 4 anos atrás, ele não vai olhar os dados macroeconômicos e dizer, não, mas a inflação está sob controle, etc. Não, ele vai dizer, estou pagando mais caro pelo ovo do que pagava 4 anos atrás. O americano não está acostumado com a inflação. Perfeito. E a inflação que aconteceu durante o governo Biden
podemos discutir, aí os economistas talvez sabem discutir melhor que eu, se a culpa é do Biden ou não. Tem pandemia, tem guerra, tem uma série de questões acontecendo, mas foi a inflação mais alta dos últimos 40 anos da história dos Estados Unidos. Perfeito. Então, no momento que não se estava acostumado com isso, né? Juros altos, inflação alta, isto gera para o americano médio uma sensação de mal-estar econômico, ainda que os números frios mostrem uma outra circunstância. Para ser honesto, a gente tem que olhar para o outro lado. Donald Trump está em outro momento da disputa. O julgamento em Nova York fez com que ele diminuísse a frequência dos comícios, diferente da rotina de atos públicos no início das primárias. A estratégia do republicano, por enquanto, está muito mais voltada em preservar a imagem do que explicar as propostas de governo. Trump está prestes a desafiar a lógica. Escândalos sexuais sempre abalaram a corrida pela Casa Branca. Isto quando não sacudiram presidentes no cargo. Mas o magnata, pelo menos por enquanto, está passando ileso pelas declarações da atriz pornô, que garante ter tido um caso extraconjugal com o pré-candidato. A história é antiga. Apareceu na campanha que elegeu Trump em 2016. O desenrolar da denúncia é que o levou para o banco dos réus. Ele pagou pelo silêncio de Stormy Daniels. Até aqui, nenhum crime. O fim de desavenças por meio de um acerto financeiro não é ilegal nos Estados Unidos. A questão é que Trump escondeu o depósito do fisco e dos eleitores. Na declaração do imposto de renda do magnata está apenas uma transferência de $130 mil para o advogado dele na época. É aí que a promotoria quer condená-lo. Trata-se de um crime de falsificação de documentos agravado pela falta de transparência com os eleitores há 4 anos. Dificilmente Trump será preso por essa ilegalidade. No máximo, multas e um sermão do juiz. O prejuízo pode estar no desgaste de imagem. Tanto a atriz quanto Michael Cohen, o advogado metido no imbróglio, têm pintado uma versão de um Trump arrogante e que usou o poder de presidente para encobrir desmandos. Só que Donald Trump não é um candidato qualquer. A lista de exceções que ele escreveu na história política americana só cresce. O primeiro presidente a nunca ter exercido cargo público. O primeiro a ser julgado por qualquer tipo de crime. E, aparentemente, o primeiro imune a um escândalo sexual. A popularidade dele se vê nas pesquisas de intenção de voto e nos eventos lotados. Não se trata apenas da opinião pública. A força dele dentro do partido é inegável. Esta semana, Trump recebeu apoio inclusive do presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, que liderou uma comitiva de republicanos até a porta do tribunal. Independente de onde estiver, Donald Trump será sempre Donald Trump. A postura dele nas audiências, desrespeitando a serenidade que se exige de um réu, fez com que o juiz do caso emitisse uma ordem de silêncio. O pré-candidato não pode continuar dando detalhes do que acontece no sigilo das audiências. Até ameaça de prisão ele recebeu. Quanto ao convite para os debates, Trump usou a própria rede social para confirmar presença, mas não sem antes cutucar o oponente, a quem chamou de desonesto. Carlos Pódio continua aqui do meu lado. Pódio, eu acho que todo mundo, nós dois e a massa do público que nos assiste do outro lado da tela, tem um juízo de valor formado pelo Donald Trump, mas que ele é uma figura indelével da história dos Estados Unidos, isso é inegável. Eu tenho os números do que a opinião dos americanos quanto a Donald Trump. E ela também é mais desfavorável do que favorável. Repito, esses números aqui são da segunda quinzena de maio, feito pelo site YouGov, que é uma instituição de bastante respeito nessas medições do público americano. A gente está vendo uma disputa de mais rejeição do que aprovação dos candidatos. Agora, como você mesmo falava comigo aqui nos bastidores, Carlos, não há uma mudança de rejeição. Não é pelo fato dele estar no banco dos réus, ter sido exposto por uma atriz pornô, que aumentou a rejeição dele. Bom, ajuda a gente a entender este fenômeno Donald Trump. Eu acho que foi muito feliz a reportagem marcando o Trump como um candidato distinto de tudo que os Estados Unidos viu. Eu acho que a grande diferença
do Trump com relação a outros candidatos da história dos Estados Unidos é que ele lidera um movimento, ele é o trumpismo, né? Que em certa medida é uma latino-americanização da política americana, ou seja, nós estamos acostumados aqui na América Latina ao peronismo, ao varguismo, fujimorismo, temos bolsonarismo, lulismo, isso é algo que é muito comum aqui, que é atribuir a uma figura específica uma relação entre esta figura e os seus seguidores. Nos Estados Unidos isso não era verdade, né? Então o candidato do partido era do partido. Então um escândalo qualquer, como um escândalo sexual, isso poderia derrubar o candidato porque é substituído por outro do partido, porque a aliança está mais ao partido do que ao candidato. Entendi. O Trump, ele comanda um movimento que independe do partido. O Partido Republicano é apenas um veículo do qual ele dirige este movimento chamado trumpismo e que tem esse núcleo mais duro do trumpismo, se apega ao Trump, não interessa o que aconteça, né? É claro que você vê que o Trump, em geral, no público americano, ele tem uma visão desfavorável para o público americano, né? Mas esses que têm uma visão favorável, ele tem uma base que é muito apegada, muito forte a ele, e é isso que o sustenta a despeito desses escândalos todos isso que faz muitos republicanos terem que apoiar o Donald Trump, porque é um custo político de não apoiar o Trump é muito alto. Faltam 5 meses para o dia da votação, que é na primeira terça-feira de novembro desse ano lá nos Estados Unidos. A gente vai falar muito do sistema, os estados e os pesos e os delegados. Agora, para entender esse movimento, a gente tem que falar dos swing states. Ora elegem um republicano, ora elegem um democrata. E ele tem uma vantagem importante nos swing states, né, Carlos? E essa é a questão que mais preocupa a campanha do Joe Biden, né? Não são apenas os números gerais da eleição, a gente sabe que nos Estados Unidos é importante olhar o desempenho em cada estado, e normalmente alguns estados que o Biden ganhou nas eleições passadas, por exemplo, o estado da Geórgia, Arizona, Nevada, que é onde fica Las Vegas, são 3 estados que o Biden levou nessas eleições, nas últimas eleições, e as pesquisas mostram que ele perde por uma margem muito grande para o Donald Trump, né? Em alguns casos, como na Geórgia, por cerca de 10 pontos. Outros estados, se você for olhar o mapa dos Estados Unidos, Geórgia, Arizona, Nevada, são estados mais ao sul. Você pega os estados que são outros estados mais competitivos, swing states, mais ao norte, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, esses 3 estados onde a disputa está mais acirrada, o Trump está à frente, mas com uma distância muito mais modesta, nesses estados é que me parece que a eleição de 2024 vai ser decidida. Perfeito. Carlos, agora eu queria que a gente fosse olhar um pouquinho para a política externa. Também teve um fenômeno muito importante nesses últimos dias, que foi um encontro entre Vladimir Putin e Xi Jinping. O Putin raramente sai de Moscou. Essa semana ele foi para a China. No roteiro da visita, uma reunião com o presidente Xi Jinping. Em declaração conjunta à imprensa, os dois disseram que a aliança entre os países, a Rússia e a China, vai levar à paz mundial. É isso mesmo que você ouviu. Xi Jinping, que ignorou as críticas ocidentais a essa aliança, se referiu ao convidado como um velho amigo e defendeu uma solução política para a guerra na Ucrânia. A China aguarda com expectativa a rápida restauração da paz e da estabilidade no continente europeu e continuará a desempenhar um papel construtivo para esse fim, disse o líder chinês. Essa é a primeira viagem de Putin ao exterior desde a sua reeleição em março e a segunda em 6 meses à China. Pequim é um apoio econômico vital para a Rússia após as sanções impostas pelos países ocidentais pela ofensiva na Ucrânia. Agradecemos aos nossos amigos e colegas chineses pelas iniciativas que apresentam para resolver esse problema, concluiu o presidente russo. Pequim afirma ser um ator neutro na guerra na Ucrânia, mas é criticado pelo Ocidente por não ter condenado a invasão e por ter reforçado a cooperação econômica com Moscou. A China apela frequentemente ao respeito pela integridade territorial de todos os países, mas também apelou a que as preocupações de segurança da Rússia sejam levadas em consideração. Eu vou pegar uma frase da reportagem que foi isso mesmo que vocês ouviram. A China diz que é um ator neutro na relação entre a Rússia e a Ucrânia, principalmente no tema da guerra. Vamos dar uma olhada nisso aqui, olha. O petróleo russo importado pela China, não coincidentemente, tem um aumento muito expressivo a partir de fevereiro de 2022, quando acontece a invasão russa à Ucrânia e um fechar de portas do Ocidente
para a Rússia, tentando estrangular a economia russa, mas Vladimir Putin achou uma tábua de salvação chamada China, governada por Xi Jinping. Isso é um outro capítulo. Como o Carlos pode estar aqui e entende muito de política americana, Carlos, eu queria pegar esse cenário e trazer para a eleição americana, que é o que a gente debatia até então. O quanto a política externa, e aí eu trago a guerra na Ucrânia, a guerra na faixa de Gaza e a expansão da China pelo mundo vão aparecer na campanha. Parece óbvio a minha pergunta, é que o americano pensa muito no bolso, obviamente. Política externa é sempre um tema secundário ou terciário. Talvez nessa eleição não, né? Pois é, normalmente política externa não é um tema central, né? Para nós, que analisamos política de fora dos Estados Unidos, é claro que nos interessa a política externa. Para o americano médio, o debate que acontece lá, muitas vezes não passa essas questões de política externa, porque, como você disse muito bem, assim como o brasileiro, assim como qualquer outra pessoa, eles estão preocupados com questões mais imediatas, né? E a economia é o mais importante. Eu acho que a economia vai decidir essa eleição, inclusive, né? Porém, dito isso, algumas eleições, a questão internacional, ela tem uma importância maior, né? Por exemplo, durante a Guerra do Vietnã, as eleições em 1968 ou 64, foram duas eleições importantes marcadas pela Guerra do Vietnã. Depois, quando os Estados Unidos estavam envolvidos na Guerra do Iraque, a reeleição do Bush, o elemento do Iraque, foi uma discussão muito importante, né? Quando Bush foi eleito, originalmente não se falava muito de política externa, na reeleição do Bush com os Estados Unidos no Iraque, política externa tornou-se importante. Então, creio que essas eleições, a política externa vai ter uma importância maior do que normalmente tem nas eleições americanas, mas não creio que vai ser algo central. Se você acompanhou o debate entre os republicanos, né, quando ainda estava nas primárias, falava-se muito sobre política externa, né? Principalmente a guerra na Ucrânia, que é um tema que divide principalmente democratas, republicanos, a ala trumpista do Partido Republicano, que é mais reticente a ajudar a Ucrânia, a ala mais tradicional do Partido Republicano, que era representada pela Nikki Haley, né, que estava disputando as primárias com o Trump, mais favorável a uma ajuda à Ucrânia. Então, esse vai ser um tema que vai dividir aí os republicanos e pode ser que tenha alguma centralidade nessas eleições. Para a gente continuar com esse binóculo olhando para o futuro, hoje a disputa entre Trump e Biden na pesquisa de opinião de intenção de voto é essa. O Trump tem uma leve vantagem de 1 ponto percentual. As pesquisas, elas trabalham com uma margem de erro de 3 pontos para mais ou 3 pontos para menos. Eles estão, obviamente, empatadíssimos. Agora, você falou de guerra na Ucrânia, a gente falou da China. Eu preciso trazer um terceiro ponto aqui, que é o apoio dos Estados Unidos a Israel. A comunidade israelense é muito forte, as alianças entre Estados Unidos e Israel são históricas. Também vai ser um ponto preponderante, né, Carlos? Esse vai ser outro tema que traz a política externa para o centro do debate, né? Vai ser importante, relevante. Temos agora uma crise muito grande no Oriente Médio, como não tínhamos há alguns anos, né? O assessor de política internacional do Joe Biden, dias antes de acontecer os ataques terroristas do Hamas em outubro, dizia que o Oriente Médio estava passando por um período de tranquilidade como há muito tempo não se via, né? Então foi um problema aí muito grande que agora volta a voltar para o debate. O problema é que o apoio a Israel ele é muito mais divisivo no Partido Democrata do que no Partido Republicano. O Biden tem um problema muito maior do que o Trump, porque ele precisa navegar entre as diversas correntes do Partido Democrata, e algumas delas são muito críticas a Israel e outras são mais favoráveis. Então, o trabalho do Biden é um trabalho muito mais delicado de navegar entre essas diversas correntes do que vai ser o trabalho do Donald Trump, onde o apoio a Israel é uma coisa que já não tem tanto, não é tão debatido internamente, né? É quase que um ponto pacífico. Eu queria mais uma vez agradecer o Carlos aqui por nos ajudar a entender a complicada política americana. Claro que a gente vai falar com ele muitas vezes até o desenrolar aí da eleição que acontece em novembro nos Estados Unidos. Um relatório divulgado por uma ONG aponta um número recorde de pessoas deslocadas por conta de catástrofes naturais em todo o mundo no último ano. Os dados assustam. Segundo um estudo divulgado pelo Centro de Monitoramento de Deslocamentos Internos nesta semana, 75,9 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas em 2023, um número jamais registrado pela agência. O relatório anual divide os deslocados internos, ou seja, uma movimentação dentro do mesmo país ou território, em 2 grupos. Um por violência e conflitos armados e outro por desastres naturais, como o que atinge o estado do Rio Grande do Sul. Nos últimos 5 anos,
Desde que o IDMC passou a contabilizar os deslocados por desastres, a realidade tem sido cada vez mais cruel. O número cresceu 50%, passando de 50,3 milhões de pessoas em 2019 para os atuais 75,9. Em 2023, 68,3 milhões de pessoas foram enquadradas na lista de conflito e violência. A maior parte são do Sudão e Síria, 2 países que passam por uma guerra civil. Vizinha do Brasil, a Colômbia é a 4ª colocada no ranking, com 5,1 milhões. Já quando o motivo dos deslocamentos são os desastres naturais, a situação muda de figura. Os números são menores, com um total de 7,7 milhões de afetados. Mas a lista de países é mais ampla, incluindo regiões mais desenvolvidas, como a Europa, os Estados Unidos e o Canadá. A maior concentração fica no Afeganistão e no Paquistão, que, somados, têm quase 3 milhões de deslocados internos por conta de fortes enchentes. Já a Turquia teve uma alta considerável por causa do terremoto em fevereiro do ano passado, que deixou milhares de mortos. Para a diretora do IDMC, Alexandra Bilak, a preparação para tragédias e a prevenção são diferenciais importantes entre os países e o total de pessoas atingidas. Uma junção de aspectos que traz um grande impacto para os cálculos. Cada vez mais, nos últimos anos, nós temos visto que o deslocamento interno é mais e mais causado por combinação de fatores. Nunca é um só motivo que faz as pessoas saírem de casa. É uma combinação de fatores políticos, sociais, econômicos e ambientais também. O relatório desse ano também destacou a questão da segurança alimentar e mostra que, em alguns casos, isso pode ser um dos principais fatores que levam ao deslocamento. As catástrofes naturais são consideradas apenas a ponta do iceberg. Na avaliação dos especialistas, os problemas que o mundo vê hoje são antigos e estruturais. Mas como evitar que os desastres sejam cada vez maiores? Segundo a ONG, a resposta está no planejamento. O documento defende o uso de dados para que a prevenção seja cada vez mais efetiva, além de ações que vão desde a redução da pobreza até o combate às mudanças climáticas. A Organização Meteorológica Mundial também entrou na discussão. No último dia 8, o grupo divulgou o relatório sobre o estado do clima na América Latina e Caribe, trazendo dados assustadores. Em 2023, a região bateu recorde de desastres naturais, além de registrar o ano mais quente da história. Entre as principais causas estão o fenômeno El Niño, quando as águas do Oceano Pacífico ficam aquecidas acima do normal, e as mudanças climáticas induzidas pelo homem. O estudo da OMM também trouxe números preocupantes. Ao todo, 11 milhões de pessoas foram afetadas diretamente. E os prejuízos aos países superaram os 20 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 100 bilhões de reais. De incêndios florestais a enchentes devastadoras, a natureza parece responder de forma cada vez mais agressiva às mudanças. E a mensagem é clara: o tempo para resolver o problema é cada vez mais curto. O Ministério Público de Roma e a polícia da capital italiana anunciaram o lançamento de um projeto para fornecer relógios que devem ajudar as mulheres ameaçadas de violência. Os relógios serão conectados com o Centro Operacional de Roma através dos telefones das mulheres. Para isso, os aparelhos, que vão dispor de um microfone de geolocalização, podem ser acionados pela vítima ou automaticamente. A polícia vai entrar em contato com mulheres consideradas expostas a um perigo desse tipo para fornecer os dispositivos se estiverem de acordo. Entre janeiro e maio de 2024, foram registrados mais de 90 homicídios na Itália, sendo 28 das vítimas mulheres. 26 delas morreram no contexto familiar ou afetivo e 15 foram assassinadas pelos parceiros ou ex-companheiros. Os números são menores em relação ao mesmo período em 2023, quando 127 homicídios foram cometidos e 45 vítimas eram mulheres.
Segundo uma análise da Organização Mundial da Saúde, com base em dados de 80 países, quase 1/3 de todas as mulheres que estiveram em relacionamento sofreram algum tipo de violência por parte do parceiro. No Brasil, índices monitorados pela Rede de Observatórios de Segurança indicam que pelo menos 8 mulheres foram agredidas a cada 24 horas no ano passado. Mais de 500 foram vítimas de feminicídio. Uma geóloga afirma ter descoberto um mistério de mais de 500 anos. O local onde foi pintada a Mona Lisa. Muitos mistérios cercam a Mona Lisa, uma das obras de arte mais famosas do mundo. Um é onde ela estava quando foi pintada por Leonardo da Vinci. Agora, uma geóloga especializada no Renascimento afirma que o quadro foi feito em uma pequena cidade no norte da Itália, chamada Lecco, com base em uma ponte. Quando cheguei a Lecco, percebi que ele havia pintado a Mona Lisa aqui e fiz muitas pesquisas sobre as formações rochosas. E foi assim que surgiu essa descoberta. A ponte, para mim, não era o aspecto importante da pintura. Sim, você pode ter uma ponte ou não, mas o mais importante é que você tenha a paisagem circundante. E nas outras hipóteses, a geologia estava simplesmente incorreta. A especialista descobriu que as formações rochosas no local eram calcárias, o que correspondia ao representado na obra. Ela espera que a descoberta mude a compreensão do público sobre Da Vinci. Toda vez que vou ao Louvre, ele só tem a pintura da Mona Lisa e uma flecha. E me dei conta do quão famosa essa pintura é, mas em um nível muito pessoal, porque tem uma relação muito próxima com Leonardo. Sinto-me tão bem que talvez as pessoas o vejam não apenas como um pintor, mas como um geólogo. Essa não é a primeira vez que alguém afirma ter resolvido o enigma envolvendo o quadro. O diferencial é o uso da geologia como argumento. E ainda falando sobre arte, foi inaugurada no Reino Unido uma exposição com fotos da monarquia britânica, tiradas ao longo de 100 anos. Os retratos marcam momentos históricos, como a coroação da Rainha Elizabeth II. O curador da exposição diz que o objetivo é mostrar a evolução dos retratos reais ao longo do último século. O retrato real sempre foi importante, desde que os retratos foram inventados. Era uma forma do monarca ser visto. E claro, hoje em dia, com a fotografia em comparação com as artes visuais, talvez mais tradicionais, a imagem real se torna ainda mais acessível. Hoje em dia, com a tecnologia digital, a imagem real pode ser vista em todo o mundo em questão de segundos. A fotografia é uma forma importante da família real britânica projetar uma imagem pública cuidadosa e, ao mesmo tempo, parecer acessível. Nesta semana, a coroa revelou o primeiro retrato oficial de Charles III desde a coroação dele. O quadro mostra o monarca vestido com o uniforme dos guardas galeses, regimento do qual é coronel desde 1975. A pintura foi encomendada em 2020 e o rei posou 4 vezes para o pintor contemporâneo Jonathan Gill. A última vez foi em novembro do ano passado, mais de um ano depois da ascensão ao trono. O retrato será exibido durante várias semanas em Londres. Não temos tempo para mais nada. Queria agradecer a equipe que me ajudou a produzir o programa e deixar o meu muito obrigado a você pela audiência. Semana que vem eu volto com mais reportagens e discussões relevantes. Até lá, tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.